Então, vamos tentar retomar o curso de Solos 2 e eu consegui uma ferramenta nova que vai ser muito mais interessante para a gente, porque eu vou conseguir passar os slides e a gente vai discutindo e apresentando o que a gente tem em cada slide. Vai ficar muito mais bacana para vocês conseguirem acompanhar. Então, nosso capítulo trata de compressibilidade e adensamento. A compressibilidade é o parâmetro que nos permite avaliar o quanto de recalque vai acontecer sempre que eu gerar uma variação no estado de tensão, quer dizer, quando eu faço uma obra, essa obra varia o estado de tensão, e essa variação gera deformação, e na superfície, o somatório das deformações verticais, ao longo de toda a camada, elas resultam num recalque, numa variação de cota da superfície do terreno. Já o adensamento é um outro processo que está ligado ao tempo. Vai estar ligado ao seguinte: como que esse recalque acontece ao longo do tempo? Esse recalque é instantâneo ou ele varia ao longo do tempo? Então, vamos começar a tratar de compressibilidade. Então, qualquer obra de engenharia gera uma variação no estado de tensão, essa variação gera deformações, e a compressibilidade é justamente o parâmetro que vai juntar essas duas coisas. Quer dizer, quando eu vario o estado de tensão, o quanto de deformação eu vou ter. Então, eu vou ter materiais que são mais compressíveis e materiais que são menos compressíveis. E para quantificar essa compressibilidade, a gente tem que definir, então, qual seria o comportamento tensão-deformação. O comportamento tensão-deformação de um material, ele é chamado de modelo constitutivo, em que a gente tem as tensões e as deformações e como é que elas se relacionam. Então, o modelo mais fácil, e já conhecido de vocês, é a teoria da elasticidade. A teoria da elasticidade, ela pressupõe que existe uma relação linear entre as tensões e deformações. Então, essa relação linear, é dada por uma tangente. A tangente a essa reta é chamado de módulo de deformabilidade ou módulo de Young. A teoria da elasticidade também pressupõe um outro aspecto, é que quando eu carrego, eu aumento as tensões, eu gero deformações, e quando eu descarrego, eu retorno para a condição original, então eu recupero todas as deformações. Então, esse é o conceito geral de compressibilidade. Como é que a compressibilidade, como é que as deformações acontecem no solo? Então, o solo, ele tem uma estrutura granular, ele é composto de grãos vazios. Esses vazios podem ou não estar preenchidos por água, totalmente, ou podem estar parcialmente preenchidos por água, e a gente pode pensar como que é que esse material, que é trifásico, como é que ele se deforma? Então, eu posso pensar que são os grãos que se deformam, ou eu posso pensar que quando os vazios estão preenchidos por água, a água também pode variar de volume quando há uma variação do estado de tensão. Ou eu posso pensar o seguinte: olha, se os grãos, eles estão montados, eles formam uma determinada estrutura, se eu altero as tensões que estão atuantes nos grãos, essa estrutura vai mudar, vai se alterar. Então, a compressibilidade em solos, ela é basicamente ou prioritariamente gerada por essa reorganização do arranjo estrutural quando os grãos sofrem uma variação no estado de tensão. Repara que eu estou começando a colocar uma outra questão aqui, que é: quem é que varia
de volume. Quem é que gera variação de volume são os grãos. Então, se eu fizer qualquer variação no estado de tensão, a deformação só vai acontecer se eu gerar uma variação nas tensões que são transmitidas aos grãos. A gente sabe que no solo, né, como o solo, eu posso ter tensões aplicadas à água, né, numa condição de solo saturado, as tensões aplicadas, as tensões reais, totais, parte dela é transmitida aos grãos e parte dela é transmitida aos sólidos, né? Então, quando existe a deformação, ela tem que estar associada à variação de tensão nos sólidos. Então, a gente já vai começar a colocar esse ponto que quem tem que variar é a tensão efetiva, né, que é a tensão total menos a pressão que é transmitida à água. Então, somente vai acontecer deformação se a tensão efetiva variar. E a outra questão que a gente tem, que é o modelo constitutivo, isso é o comportamento tensão-deformação dos solos, ele não é linear, ele não satisfaz a teoria da elasticidade. Isso é, o comportamento tensão-deformação é não linear. Existem situações em que a gente tem um pico e a gente tem uma queda. Existem situações em que a gente tem um pico e ele praticamente não se altera com as deformações. Então, como que a gente conseguiria trabalhar com uma relação linear no caso de solos? Então, a princípio, é muito difícil, mas como a gente trabalhar com relações lineares nos facilita muito, né? Se eu quiser traduzir matematicamente o comportamento tensão-deformação, se eu usar uma reta, todo o desenvolvimento matemático vai ficar muito mais facilitado. Então, vão existir formas da gente pegar uma reta que melhor se ajuste, né, a essa variação linear, né? Então, seria a tangente inicial. Então, quando eu olho aqui, o módulo de elasticidade inicial é a tangente inicial a essa curva, né? Então, se eu carregar, por exemplo, até esse ponto, até 120, eu vou prever uma deformação que vai ser muito menor do que a deformação real desse material. Então, usar a tangente inicial, em geral, não é a melhor alternativa. A gente vai, ao longo do curso, ver que a melhor alternativa vai ser uma reta que seja uma secante, e a gente, então, vai ver qual vai ser essa melhor reta que representa essa não linearidade, sempre que eu quiser simplificar o comportamento não linear por um comportamento linear, né? Dar uma linearizada nessa curva tensão-deformação. Então, o solo, ele tem uma outra característica também, que ele tem deformações plásticas, deformações elásticas e deformações viscosas. Exatamente o que a gente está falando? A gente está dizendo que quando a gente carrega o solo, se eu descarregar, eu volto numa outra trajetória diferente da trajetória de carregamento. Então, repara, se eu tivesse que linearizar esse trecho, eu teria uma inclinação média de carregamento, e se eu quisesse fazer o mesmo processo no descarregamento, eu teria uma outra inclinação, né, até mais íngreme. Isso é, o solo se deforma mais no carregamento do que no descarregamento. E como a gente, no descarregamento, a gente não recupera todas as deformações,
que a gente carregou até esse ponto e depois descarregou. Então, eu recuperei uma parte, que são chamadas deformações elásticas, mas não recuperei todas as deformações. Então, esse trecho são as deformações plásticas. Então, o solo ele vai ter deformações elásticas que são recuperadas e deformações plásticas que não são recuperadas. E o fato dele ter deformações que não são recuperadas vai nos permitir observar que o solo tem uma certa possibilidade de lembrança do seu histórico de tensão. Então, sempre que ele foi carregado e depois descarregado, ele sempre vai se comportar diferente. Ele vai ter uma memória por conta da existência dessas deformações plásticas. E uma terceira parcela de deformação é a fluência, ou o creep. Isso é, se eu carregar o solo e mantiver aquela carga e não retirar aquela carga, existem materiais em que essas deformações geradas por um carregamento constante, eles vão acontecer ao longo do tempo. Então, essas deformações, elas não ocorrem porque a gente carregou. Elas ocorrem porque existe uma mudança estrutural do material com o tempo. Então, por exemplo, se eu tiver um elástico, eu posso ter um comportamento elástico, Então, se eu olhar para um elástico, a gente pode olhar, olha, o comportamento do elástico é dessa forma. Se eu carregar e descarregar, ele volta para a condição original. Mas, se eu pegar um elástico que eu carreguei e se eu mantiver a carga no elástico indefinidamente, vai haver um processo de variação da estrutura do material e ele então vai se deformar independentemente da carga que eu estou aplicando. Então, existem solos que têm essa parcela importante. Que solos são esses? Em geral, são os argilominerais, com algum teor de matéria orgânica que tem esse processo importante do ponto de vista de engenharia. Um exemplo desse solo é aquele solo onde foi construída a Vila do Pan-Americano. Então, a Vila do Pan-Americano foi construída num material, num depósito de argila, e esse depósito de argila tem um teor de matéria orgânica da ordem de 5 a 10%, e ele apresenta esse comportamento com o tempo. A gente pode ver essa questão em outros locais. Por exemplo, nas regiões de Baixada, se a gente olhar a Baixada Fluminense, a gente tem, rodovia Washington Luiz. Então, quando a gente olha na rodovia Washington Luiz, quando a gente caminha por essa rodovia, a gente vê na superfície da via algumas depressões, e essas depressões são produto dessa fluência, dessas deformações que acontecem ao longo do tempo. Como é que eu tenho certeza disso? Porque quando a gente compara as vias, aonde apoiadas sobre aterros e os encontros dessas vias com as obras estruturais, por exemplo, quando eu comparo a ponte, o que acontece na via quando eu estou numa ponte ou num viaduto? O que acontece no viaduto e quando eu passo do viaduto para o aterro, para a área do aterro? Muitas vezes a gente consegue observar o desnível. E esse desnível não existia no início da obra. Esse desnível, as deformações geradas pela obra em si, elas não previam
vamos dizer assim, elas não acarretam nesse tipo de desnível, né? Uma obra bem executada, o encontro, né, de ponte com um aterro, ele tem que ter seu encontro suave sem desnível. Os desníveis, eles começam a acontecer porque o elemento estrutural, na maioria dos casos, ele está sobre estacas, então ele está numa situação em que as deformações são praticamente zero, e em contato com material que tem as deformações evoluindo por conta de processos de fluência. Então, como é que a gente faz nesses casos? A gente tem que conviver com isso, né? Já que a cidade vai se ampliando e vai se expandindo, então a gente convive com essa situação, né? Como é que a gente convive? A gente vai recuperando, fazendo obras de recapeamento, recuperação das vias constantemente, né? Então, a relação, né, entre a variação do estado de tensão e as deformações associadas, elas definem a compressibilidade. Então, como é que eu vou determinar a compressibilidade? Então, basta que eu faça testes nos materiais, né? Esses testes, se eu preciso conhecer comportamento, para eu conhecer comportamento, eu tenho que testar. Não adianta eu chegar para o material e perguntar a ele qual é o comportamento dele, como é que ele responde, né? Então, a gente tem que levar ou para o laboratório, né? Ou através de ensaios de campo. A gente tem que testar o material. Então, o que a gente faz, né, é tentar reproduzir no laboratório a variação de um estado de tensão e medir as deformações associadas. Como a gente está falando de materiais que são não lineares, como é que a gente faz no laboratório? Né? Então, no laboratório, a gente aplica uma variação no estado de tensão, mede a deformação. Aí a gente amplia esse estado de tensão, aumenta as tensões verticais, mede a deformação. E a gente então vai criando, né, essa curva, que é uma curva que está relacionando a tensão efetiva. Agora a gente já está falando de tensão efetiva à deformação. Então a gente vai criando essa curva, tensão, deformação, e a gente também faz a parte do descarregamento, que aí a gente vai ver como que ela vai voltar, né? Como é que ela vai recuperar as deformações após o material ter sido carregado. Então, a tangente a essa curva define a compressibilidade. Então, a gente tem duas formas de definir compressibilidade. Aqui eu posso dizer que o módulo confinado ou o módulo oedométrico, né, que aqui a gente chama de D, ele é a relação da tensão vertical efetiva, a variação dessa tensão com a deformação, ou eu posso dizer que a compressibilidade pode ser definida pelo inverso disso, né? Então, a compressibilidade ser definida em função da deformação, né, sobre o estado de tensão. Tanto faz, as duas coisas representam o mesmo significado físico, né? Então, quando a gente olha para a deformação, por definição, é uma variação de comprimento em relação ao comprimento inicial. Então, eu posso dizer que o recalque, ele vai ser a variação de comprimento, né, dividido pela espessura inicial do depósito. Então, o recalque dividido pela espessura inicial do depósito me dá a deformação vertical. Ou eu posso dizer que o recalque é a espessura inicial vezes a deformação. Então, se eu conheço a compressibilidade, né, se eu sei qual é o valor de D ou o valor de MV, então basta que eu substitua
a compressibilidade aqui no parâmetro de formação. Então, o recalque vai ser a espessura da camada vezes a variação da tensão efetiva dividido pelo parâmetro de compressibilidade, que é o módulo confinado. Ou, se eu usar o outro, por isso que a gente trabalha com outro, porque fica até mais bonito, né? Então, o recalque é a espessura da camada vezes o coeficiente de compressibilidade, MV, variação volumétrica, vezes a variação da tensão efetiva. Então, a gente já sabe calcular recalque. O que eu preciso para calcular recalque? Eu preciso saber qual é a espessura da camada, que é simplesmente através, né, das investigações de campo a nível de sondagem, eu consigo determinar ou ter uma ordem de grandeza da espessura da camada. Eu tenho que fazer ensaios de laboratório para determinação do módulo confinado ou do coeficiente de variação volumétrica, e eu tenho que saber qual é a tensão que está sendo transferida para os grãos. E a gente vai ver que essa tensão transmitida para os grãos, ela não necessariamente é igual à carga aplicada, tá certo? Então, a gente poderia parar aqui e dizer, bom, já sei calcular recalque. Mas a gente sabe que na mecânica dos solos, a gente tem é muito comum a gente tratar a mecânica dos solos, ao invés de falar em deformação, a gente falar em termos de índice de vazios. Então, o que é o índice de vazios? O índice de vazios, ele é dado pelo volume de vazios sobre volume de sólidos. Então, se eu pegar um elemento, separar os sólidos dos vazios, aqui nesse meu modelo eu coloquei os vazios preenchidos por água, né? Então, se eu tiver todos os vazios preenchidos por água e aqui tem todos os sólidos, então a espessura total é dada por esse H0 e eu teria então a espessura de sólidos e a espessura de vazios. Então, eu posso transformar volume, né, em a espessura vezes a área. Se a área dos vazios e a área de sólidos é a mesma, né, então eu posso representar o índice de vazios como a variação de altura de vazios dividido pela altura de sólidos. Então, o que é a variação de altura de vazios? É o nosso recalque. Então, o recalque vai ser a altura de sólidos vezes a variação do índice de vazios. Então, mas como que eu vou saber qual é a altura de sólidos? Então, a partir dos dados iniciais que a gente conhece, a gente pode determinar a altura de sólidos. Como é que a gente faz isso? Então, inicialmente, eu tenho uma altura inicial, que vai ser a soma dos vazios mais a altura de sólidos. Eu conheço o índice de vazios inicial do depósito. Então, se eu conheço o índice de vazios inicial, se eu usar essa ideia, né, que eu posso representar o índice de vazios pela altura de vazios com a altura de sólidos, então eu tenho que a altura de vazios inicial é o índice de vazios inicial vezes a altura de sólidos. Então, se eu pegar essa expressão e substituir aqui, eu tenho, então, que a altura total vai ser 1 mais índice de vazios vezes a altura de sólidos. Então, com isso, eu tenho a altura de sólidos. Então, a partir dos dados iniciais, eu consigo determinar a altura de sólidos. Esse parâmetro, né? Então, a gente substituiu a altura de sólidos aqui e chegou na definição do recalque em função do índice de vazios. É interessante a gente observar que essa parcela que é a altura de sólidos. Então, o que significa isso? Significa que esse valor é uma constante, porque os sólidos, eles permanecem no depósito mesmo após o recalque. O recalque gera uma variação de vazios, mas os sólidos permanecem no local. Então, se eu tenho
olha, eu tenho a espessura inicial, aqui é o índice de vazios inicial, isso aqui é uma constante. Então, por exemplo, se eu tenho uma espessura de 10 metros, o índice de vazios de 1, então eu tenho 10 dividido por 2, 5. Então, essa constante aqui é 5. Se por acaso eu fizer um carregamento, e esse carregamento gerar um recalque, eu sei qual é a espessura após o recalque. Então, se eu usar a ideia de que essa parcela é constante, eu vou saber o índice de vazios após o recalque. Porque se isso aqui é constante, a espessura final eu vou saber, então eu calculo qual é o índice de vazios final. Então, isso é bem interessante, a gente nunca esquecer que essa parcela é uma parcela que não varia em hipótese nenhuma. Então, eu posso definir o recalque em termos de índice de vazios. Então, como é que eu vou calcular esse índice de vazios, né? Essa variação do índice de vazios? Basta que a gente, então, transforme, né, a curva tensão-deformação na curva tensão-índice de vazios. Então, quando eu tenho um carregamento, eu vou partir de um índice de vazios inicial, e esse carregamento, né, vai gerar uma variação no arranjo dos grãos. Na medida que eu aumento a carga, esse arranjo dos grãos vai se tornando mais denso, então o índice de vazios vai diminuindo. Então, eu posso fazer da mesma forma que eu fiz com a deformação, eu vou calculando a variação do índice de vazios para cada incremento de carga, e depois eu posso, então, também descarregar. Então, eu posso representar dessa maneira, e a inclinação, né, dessa curva que varia o tempo todo é chamada de coeficiente de compressibilidade AV. Então, o AV é o ΔE com delta sigma linha, tá certo? Aqui aparece o sinal negativo, é porque o índice de vazios final é sempre menor do que o inicial. Então, eu tenho um termo aqui, o ΔE é negativo. Então, a gente coloca o negativo à frente, para a gente não dizer que o coeficiente de compressibilidade é negativo. Então, eu posso representar o coeficiente de compressibilidade, né, a compressibilidade do material em termos de índice de vazios versus tensão efetiva. E aí eu tenho uma curva que varia o tempo todo, ou eu posso transformar essa curva numa curva que é muito interessante para a gente, que é de índice de vazios, mas ao invés de ser tensão efetiva vertical, é logaritmo da tensão vertical. E quando eu faço essa mudança, a gente passa, ao invés de ter valores de AV, né, tangentes variáveis o tempo inteiro, eu consigo representar essa curva mais ou menos por 3 trechos de retas. Então, eu tenho um trecho de recompressão, eu tenho um trecho de reta virgem e eu tenho um trecho de descompressão, né, ou de expansão. E o que é interessante é que esse trecho aqui, né, que seria o nosso descarregamento, quando plotado dessa maneira, ele tem uma inclinação semelhante à inclinação inicial. Então, ao invés de eu ter um problema em que a tangente varia o tempo inteiro, eu passo a ter um problema em que a tangente varia praticamente 2 vezes no carregamento. Eu estou nessa situação e nessa situação, e existe um limite, uma quebra que vai acontecer entre esses 2 trechos. Esse trecho aqui, né, essa inclinação é chamada de índice de recompressão. Essa inclinação é chamada de reta virgem. E quando a gente fala reta virgem, virgem mesmo, quer dizer, a gente vai ver posteriormente que são tensões que o material nunca foi submetido na história do depósito,
né? Então, aqui é o índice de compressão e esse aqui é o índice de expansão, né? Que é dado por essa inclinação, que é semelhante à inclinação anterior. Então, como eu posso representar a compressibilidade de diferentes formas, né? Eu uso diferentes coeficientes, dependendo do gráfico, da forma que eu desenhei. Então, todos eles, né, o módulo confinado, o coeficiente de variação volumétrica, coeficiente de compressibilidade e o índice de compressão, todos eles dizem respeito à compressibilidade, então eles se falam entre si, né? Então, a gente já sabe que o módulo confinado, como é que ele se relaciona com o coeficiente de variação volumétrica? Ele é o inverso do coeficiente de variação volumétrica. Como é que o módulo confinado se relaciona com o coeficiente de compressibilidade AV? Ele é dado por essa expressão. Como é que o módulo confinado se relaciona com o índice de compressão? Aí a gente tem uma outra expressão. Mas eu sugiro a vocês, quer dizer, uma vez que a gente definiu, a gente tem que fazer um ensaio no laboratório e definir qual é a curva que nós vamos usar. Uma vez definida a curva, mantenha essa relação, tá? E como a gente viu anteriormente, né, a relação mais interessante, né, é relação na forma de log, que são os índices de compressão. Então, não tem sentido, se eu trabalhar com os índices de compressão, eu usar essas expressões matemáticas para transformar esse índice num, por exemplo, coeficiente de variação volumétrica. Não é interessante, a gente deve sempre utilizar, né, os coeficientes de compressibilidade dentro daqueles que a gente obteve no laboratório e não ficar passando de um para o outro, tá certo? Então, pronto. Então, uma vez definido, né, a compressibilidade, os coeficientes de compressibilidade, então a gente vai passar a pensar o seguinte: ok, a compressibilidade é dada, né, por essa inclinação. Eu vou ter materiais que têm uma inclinação menos acentuada, outros que têm uma inclinação mais acentuada, né? Aqui no caso, quanto mais íngreme, significa que uma variação no estado de tensão gera uma deformação menor. Então, quais são os aspectos físicos, vamos dizer assim, que interferem no valor da compressibilidade? Então, a gente pode pensar em algumas questões: o tipo de solo, a estrutura, o nível de tensão e o grau de saturação. Então, vamos olhar como que o tipo de solo interfere. Então, a gente, quando trabalha em mecânica dos solos, né, o ideal é que a gente consiga olhar para o material que a gente esteja trabalhando e separar esse material e, vamos dizer, classificar esse material num determinado grupo. Então, a gente é sempre conveniente que a gente fale: olha, eu vou trabalhar nesse local com esse material, e esse material ele vai se comportar basicamente como um material granular. Então, eu vou olhar para ele no grupo dos solos granulares. Ou eu vou falar assim: não, esse material ele tem uma predominância de argilo-minerais, de argila, então eu vou olhar para esse material com comportamento predominante argiloso. Repara, eu não estou dizendo assim, na prática, os nossos materiais, eles têm granulometrias extremamente variáveis. Ele pode variar desde pedregulho até argila, não é? Então, a gente, da maioria dos casos, a gente não vai ter um solo que seja exclusivamente composto de material granular, a menos que a gente esteja trabalhando na areia da praia. Então, a gente vai ter um material
granular sem ter outras interferências de partículas de diâmetros diferentes ou comportamento diferente. Então, na prática, a gente vai ter granulometrias variáveis, mas a gente vai sempre querer classificar aquele solo, não do ponto de vista da granulometria, mas do ponto de vista do comportamento predominante. Por quê? Porque os solos granulares, por exemplo, vocês já viram em solos 2, eles têm permeabilidades mais altas. Os solos argilosos têm permeabilidade mais baixa. Então, do ponto de vista do comportamento, eu vou olhar para aquele solo e vou dizer, ó, o comportamento dele vai ser predominantemente granular. Então, eu vou olhar aquele material como solo granular. Bom, qual é a grande diferença dos solos granulares e os solos argilosos? Então, o solo é proveniente do intemperismo, né? Então, você tem intemperismos físicos, né, em que simplesmente geram uma quebra das partículas, né, da rocha. Então, eu tenho uma rocha intacta, essa rocha vai sofrendo quebras e quebras e quebras sucessivas até o momento em que a gente chega no mineral, né, presente naquela rocha. Então, os solos granulares, eles são oriundos do intemperismo físico. Então, o mineral que a gente observa aqui, esse mineral estava na rocha mãe que deu origem a esse solo. E como é que, se eu variar o estado de tensão, como é que esses grãos transferem, né, as tensões? Os grãos dos solos, quando a gente dito granulares, né, eles transferem os esforços através do contato direto grão a grão. Já os solos argilosos, que a gente vai classificar solos argilosos, eles vão ter um comportamento completamente diferente, porque eles são provenientes ou eles são compostos de argilominerais. Quem são os argilominerais? Argilominerais são materiais, né, que são oriundos do intemperismo químico. Então, o que aconteceu durante a formação dos argilominerais? Os minerais que estavam presentes na rocha, eles sofrem ação química, eles mudam, né? Eles sofrem hidratação, hidrólise, todos aqueles processos químicos em função, né, de reagir. A água carrega elementos, a água em contato com os minerais da rocha, eles reagem, né? O mineral reage àquele elemento e ele gera um mineral novo que não estava presente na rocha. Nesse processo químico de geração desses novos minerais, eles não conseguem chegar numa condição eletricamente neutra. Isso é, você tem os cátions e os ânions que estão presentes. No final das contas, a soma dos positivos e dos negativos, ela não zera. Então, o que acontece? Quer dizer, existe um desbalanceamento elétrico. Então, para equilibrar essa carga elétrica não neutra, né, a gente sabe que a gente vai, se eu tocar um solo, um argilo mineral, um solo argiloso, eu não vou levar choque. Então, isso por quê? Porque essa carga elétrica foi balanceada. Quem é que garante esse balanceamento elétrico? Quem faz esse papel é a água. Então, as partículas de água, as moléculas de água, elas são atraídas para a superfície da partícula, mas elas são atraídas de forma a equilibrar essa carga elétrica. Então, a gente tem o hidrogênio e o oxigênio, né? O hidrogênio, ele é positivo, o oxigênio é negativo. A partícula, né? A molécula é orientada de tal forma ao positivo
anular um negativo e assim por diante, e o negativo anular o positivo, certo? Então, existe em volta da partícula de argila, dos argilominerais, existe uma água que está presa na partícula, ela não é eliminada e ela então envolve toda a partícula. Então, como essa água envolve toda a partícula, quando você tem duas partículas, para que o recalque aconteça, é preciso que as partículas mudem de posição. E para elas mudarem de posição, né, é muito mais fácil, no caso dos argilominerais, a mudança de posição, porque existe uma certa lubrificação nesse contato pela presença da água. Então, quem é que é mais compressível? Sem dúvida nenhuma, os solos argilosos são infinitamente mais compressíveis do que os solos granulares. Então, a primeira questão foi o tipo de solo. Agora, a segunda questão é a estrutura. Então, os solos granulares, eles podem ser classificados ou se encontrar numa estrutura que é mais fofa, com maiores vazios entre os grãos. Ele pode estar numa estrutura mais densa, em que esses índices de vazios são mais baixos, ou ele pode se encontrar numa estrutura que a gente chama de favo de mel. Tá? Então, em geral, são grãos mais finos que conseguem, que têm essa característica estrutural. Então, sem dúvida nenhuma, né, dependendo da estrutura, a gente vai ter recalques maiores ou menores, porque na medida que eu tenho menor espaço de vazios, menores vão ser os recalques, porque mais difícil é para esses grãos mudarem de posição. O mesmo acontece com os solos argilosos, né? As argilas, elas podem ter uma estrutura que tem um certo alinhamento, que a gente chama de dispersa, ou a gente pode ter uma estrutura canto-face, que é chamada de floculada. Então, se eu tenho um solo argiloso numa estrutura floculada, ele é muito mais compressível, a compressibilidade dele é muito maior do que na estrutura dispersa. Então, repara que quando a gente fala de recalque, né, os maiores recalques estão aqui. E esses recalques chegam a magnitudes maior que 1 metro. Né? A gente vai ver que os recalques são realmente bastante significativos quando a gente está tratando de solos argilosos. A outra questão é o nível de tensão, né? Então, como que a compressibilidade vai variando em função do nível de tensão? Então, a gente já viu que a compressibilidade, né, como que a deformação vai acontecendo, né, na medida que a gente vai carregando, a gente tem uma não linearidade, né? A deformação aqui, ela vai diminuindo, né, para cada aumento de tensão. Se eu aumentar o estado de tensão, eu deformei. Se eu aumentar mais um pouquinho, o aumento de deformação é muito menor. Então, o que está acontecendo? Então, na medida, ela é não linear, porque os grãos vão se tornando em arranjos, né, vão mudando o arranjo e tendendo a arranjos mais densos. Então, na medida que o arranjo vai ficando mais denso, a compressibilidade vai diminuindo. E aí, o que acontece ao longo dos incrementos? Se eu continuar a aumentar as tensões, os esforços que são transmitidos nos contatos, eles chegam a níveis muito mais altos, né, do que o grão é capaz de suportar. E aí a gente começa a ter quebra de grão. Na hora que a gente começa a ter quebra de grão, o que vai acontecer? Eu mudei a estrutura. Eu já não tenho mais aquela estrutura original e eu passo a ter uma estrutura diferente. Na hora que eu mudei a estrutura, eu consigo então gerar vazios e aí a compressibilidade começa a aumentar de novo. E assim por diante, quer dizer, a tendência é sempre fazer
esse movimento, né, da redução da compressibilidade, aumento da compressibilidade, redução da compressibilidade e assim por diante. E o último fator que é importante é a questão do grau de saturação. Se eu tiver uma estrutura, né, um solo, cujos vazios estão preenchidos por água, para que o grão se movimente, a água precisa sair, drenar desses vazios, ser expulsa desses vazios. Então, a compressibilidade vai estar associada também ao grau de saturação. Se eu tiver uma condição saturada, né, vai ser mais difícil para o grão se movimentar do que se eu tiver numa condição não saturada. Quer dizer, se os vazios estiverem preenchidos por ar, é muito mais fácil para o grão mudar de posição. Então, o grau de saturação, sem dúvida nenhuma, é o fator mais importante ou interessante é um fator interessante e importante para definir a compressibilidade. No nosso caso, a gente vai estar o tempo todo trabalhando, né, com solos saturados, que a gente vai priorizar, né, estudar os solos argilosos, né? Então, nossos estudos desse capítulo vão priorizar os solos argilosos, porque os recalques deles são extremamente elevados, e esses solos argilosos, esses depósitos de solos argilosos, na maioria das vezes, ou quase totalidade das vezes, eles estão em áreas de baixada e eles estão praticamente saturados, quer dizer, o nível d'água está muito próximo da superfície. Então, no curso, a gente vai priorizar essa situação, né, dos solos saturados, argilosos, que foram formados em áreas de baixada, eles foram, né, os argilominerais foram se depositando e gerando depósitos de espessuras que podem ser bastante altas, bastante elevadas, e esses materiais são muito importantes, né? O estudo desses materiais para a gente é muito importante, porque essas áreas de deposição dos argilominerais, elas acontecem ao longo de toda a costa brasileira. Então, a gente tem, né, a gente falou das argilas de Santos, a gente falou das argilas da área do Pan-Americano, então são todas áreas litorâneas, e a gente, então, é um problema que é muito comum, né, dentro da geotecnia brasileira, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui, e aí eu recomendo que vocês não deixem de ler a apostila, tá bom? Então, até o próximo